Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao Arquitetando com Camomila. Tem um tempinho que eu não gravo vídeos, mas recentemente eu tenho recebido muitos pedidos de informação sobre como é que se retira o visto para realizar intercâmbio, especificamente para Portugal, né? E aqui eu tenho falado sobre o processo de mobilidade da ULP, que foi um processo que eu participei de 2021 para 2022. Eu vou explicar um pouquinho como é que funcionou. Tem muito tempo que eu fiz o processo, né? Muito tempo, assim, já tem uns 2 anos. Mas eu acredito que o processo ele funciona praticamente como mesmo. Eu até dei uma olhada no site, né? Muitas dúvidas que me perguntaram, eu fui revisar pra ver se tinha mudado alguma coisa. E pelo que eu olhei pelo site, aparentemente não. O nome do site é VFS Global. A gente tem então aqui o site da VFS Global. Mas você também pode ir direto em tipos de visto. Dentro da página de tipos de visto, ele vai perguntar aqui quais são os tipos. Aí tem visto Schengen, o temporário, residência e procura de trabalho. No nosso caso, para quem vai fazer intercâmbio. Então, clica em visto temporário, ele vai dar aqui uma visão geral e aí ele vai dar aqui a numeração dos tipos de visto para quem vai pedir, né, visto temporário. Para quem vai fazer intercâmbio de até 6 meses, o visto é o número 7. É o visto de estada temporária para permanência. Para permanência, os períodos superiores a 3 meses, frequência de programas de estudo, intercâmbio de estudantes, estágio profissional não remunerado e voluntariado. E aí você pode vir aqui na abinha do lado em documentos necessários, que vai dar para ver quais são os documentos necessários para esse tipo de visto. Visto de estada temporária. E aí ele vai abrir para a gente um PDF, que é justamente um checklist. Ele mesmo monta esse checklist, né? Ele dá esse checklist da documentação necessária para a retirada do visto. Além disso aqui, também tem um formulário, mas bora dar primeiro uma olhadinha nesse checklist. Então ele pede aqui o formulário preenchido, aí ele pede 2 fotografias, pede passaporte, o passaporte tem que ser com validade superior em pelo menos 3 meses, né, ao período da estadia prévia, ou seja, se você vai ficar 6 meses, o seu passaporte ele tem que vencer depois 3 meses depois desses 6 meses. Aí ele pede um comprovativo de situação regular em caso de outra nacionalidade, seguro viagem válido. Nos outros vídeos eu já comentei que tá tanto para você pagar um seguro de viagem, mas a gente também tem uma parceria com Portugal que dá para tirar o CDAN, que é uma espécie de seguro de viagem, né? Que é um acordo que você consegue tirar aqui no Brasil e ele é válido lá em Portugal para você apresentar lá em Portugal. E aí tem certificado de registro criminal. No caso da certificado de registro criminal, ele tem que estar com a apostila de AIA, cópia de reserva de título de transporte de regresso, ou seja, você tem que ter a sua passagem de volta já comprada para você apresentar. Tem que ter a cópia dessa reserva. Da reserva, né? Não somente da compra, mas da reserva. Mas normalmente a gente tem que comprar, normalmente a gente não consegue só reservar. E aí tem o comprovativo de meio de subsistência, ou seja, você tem que mostrar como é que você vai se sustentar lá, se tem alguém que vai sustentar você, aí manda contra-cheque, coisa relacionada a imposto de renda, relacionado a contrato de trabalho, são formas de você comprovar os meios de subsistência, sabe? Se for alguém que vai sustentar você, que vai ajudar financeiramente, tem que ser o dessa pessoa. Se for o seu, você tem que ter esses comprovativos. E aí pede aqui documentos específicos, mas o mais importante que eu considero é essa aqui, para a frequência de um programa de estudo de duração igual ou inferior a 1 ano, que é o caso de intercâmbio de 6 meses, em estabelecimentos de ensino ou no âmbito de intercâmbio de estudantes com a mesma duração. Documento emitido pelo estabelecimento de ensino, comprovativo da citação de matrícula, declaração comprovativa de acolhimento por família ou comprovativo de alojamento. No caso da AUEP, como vocês sabem, nos outros vídeos que eu já falei sobre isso, tem uma tabela que ela fornece, né, onde as universidades elas têm 3 tipos de apoio que elas dão. Na universidade que eu fiquei, elas davam o alojamento e a alimentação. Então, quando eu recebi a carta de aceite dela, inicialmente não tinha essa informação. E quem percebeu esse erro foi uma colega minha que passou pelo mesmo programa. E ela perguntou pra mim se o meu tinha e o meu não tinha. Então, eu tive que mandar uma mensagem pra eles e pedir pra eles acrescentarem a informação de que eles estavam cobrindo pra mim, né? Que eles iam me dar essa parte. Porque isso ajuda na comprovação dos meios de subsistência, né? Ou seja, você tem como comprovar que ali você também vai ter alimentação, também vai ter alojamento. No caso da OLP, né? Além da carta de aceite da OLP, tem que ter essa carta de aceite da universidade com essas informações. Com a informação do que a universidade vai prestar apoio pra você. E aí, tem esse comprovativo de alojamento. Eu não tenho 100% certeza, não me recordo 100%, mas eu acho que o comprovativo de alojamento, se a universidade nessa carta de aceite já diz que ela vai dar alojamento para você, eu acredito que isso já conte como comprovativo de alojamento. Mas eu não tenho 100% certeza se eu cheguei a enviar uma documentação, porque depois que você passa por todo aceite e tal, tem o seu contrato de estudos aprovado e etc, recebe essa carta de aceite, eles também vão enviar alguns formulários para você preencher, para que você fique no alojamento da universidade, se esse for o seu caso. E aí, se você tiver essa documentação que comprova que você, né, já preencheu esse formulário e tal, e você vai ter uma vaga nesse alojamento, eu acredito que seja bom enviar também. E aí, no caso, quem tem família, né, que vai poder ficar no acolhimento por família, tem que ter uma declaração dizendo, né, que a família vai acolher e etc. por esse período que a pessoa vai estar lá. Tenha em mente que a média para que eles retornem o visto é de 2 meses.
No meu caso, eu tenho um vídeo falando sobre isso, que no meu caso do visto eu enviei toda a documentação, faltou uma documentação que aí eles me avisaram depois de 2 dias que tinha chegado lá, e aí eu demorei cerca de uma semana para conseguir ver essa documentação, e aí demorou, e aí que eles me deram um ok que toda a documentação tá aqui, e aí eles começaram a análise. Então é uma coisa que demora. Para mim demorou cerca de 2 meses. Mas se faltar algum documento, normalmente eles avisam. Porém, é importante que você consiga unir o máximo de documentos possível para que não falte nada. Até para, enfim, não corra o risco deles analisarem com a ausência desse documento e eles reprovarem sua vista por conta disso. Fazer passo a passo. Que documento você já tem? Que documento você consegue sozinho? Que documento você precisa das universidades? Que documento você precisa apostilar? Porque aqui tem documento que você precisa da apostila de AIA. O certificado de registro criminal é um deles. E então, eu acho que essa documentação, ela é de você conseguir entender com quem e onde você consegue essa documentação. O que você já tem, o que você não tem. E aí começa a colocar tudo numa ordem, em uma pasta. Muita gente me perguntou e tal, como foi que eu fiz dessa forma. Eu simplesmente procurei no site, vasculhei o máximo que eu podia, procurei muita informação sobre isso, entrei em grupo de Facebook de gente que estava indo para Portugal e como é que estava o processo de retirada do visto. E fiz esse checklist, sabe? O outro documento que ele pede, que era a questão do formulário, né? A primeira coisa que ele pede aqui no visto de estado temporário é esse formulário de pedido de visto nacional, preenchido na íntegra e assinado pelo requerente. No caso de menores, pelo representante legal. Então, aqui na página, lá no final, ele vai ter bem aqui, baixar formulários, e tem um único formulário, que é o formulário de pedido de visto. E ele vai abrir um outro PDF. Fala qual é o tipo de visto que você está pedindo, que é o pedido de visto de longa duração, residência estado temporária, e aí é preencher isso aqui. São informações simples e fáceis, sabe? Sem muita história. Tipo, vai ter uma foto tem que estar grampeada aqui, você tem que ter mais uma foto, porque são 2 fotos. Ele pede o apelido, lembrando que o apelido lá nesse caso é sobrenome. Apelido quando do nascimento. No caso, se você casou e mudou de nome, você tem que colocar o nome antes de você ser casado, senão é idem, porque seria o mesmo que o anterior. E são informações, assim, bem simples, bem básicas. Aqui na lateral a gente não preenche, porque quem preenche vai ser a administração. Estado membro da primeira entrada. No meu caso, eu coloquei a Espanha, porque na época eu passei primeiro por Madrid antes de ir para Portugal, mas quem vai virar para Portugal é Portugal. Número de entradas pedidas, ou seja, 2 entradas para residência, múltiplas entradas, entrada temporária, que é no caso para quem vai fazer intercâmbio entrada, múltiplas entradas. Então, a pessoa precisa ter esse pedido, esse formulário aqui preenchido, junto com o checklist aqui dessa documentação. E aí ele tem essas observações aqui no final da página, né? No final ali da página de documentos necessários, onde ele vai dizer lá que traga seu checklist impresso em 2 vias, com seu cabeçalho devidamente preenchido. Tenha em mãos todos os contatos de Portugal, como endereço, e-mail, telefone de alojamento, universidade, empresa. Todos os documentos deverão ser apresentados na exata ordem das listas, então quando você for colocar tudo, né, em papel impresso branco A4, apenas em frente, sem grampos, clipes, post-its ou folha de rosto ou fora de qualquer tipo de pasta. A ausência de qualquer um dos documentos apontados acarreará no não recebimento do seu processo e, consequentemente, a perda de agendamento de sua entrevista. Com exceção do passaporte, nenhum documento será devolvido após a conclusão dessa análise, portanto, certifique-se de possuir para si cópia de todos os itens entregues. E aí ele tem os e-mails, né? O e-mail é para você, enfim, tirar a dúvida e etc. Ele tem uma aba aqui falando sobre a questão da especificação das fotografias. É o tamanho 3x4, fundo branco, boa resolução, sem nenhuma obstrução que compreenda a visualização do seu rosto inteiro, como chapéu, boné, cabelo, brincos. Ele está colocando aqui 2 possibilidades no site para entrega desses documentos. Um é que você pode solicitar o agendamento depois que você tem toda essa documentação em mãos. Então, tem aqui um passo a passo no site para você marcar o seu agendamento. Primeiro, você tem que saber qual é, né, o polo que atende a sua jurisdição. E o outro é você enviar por correio. E aí são essas 2 possibilidades. Ele tem a aba aqui de como solicitar o seu visto, né? Sobre essa questão de você enviar por correio ou conseguir fazer horário agendado. E aqui ele vai dar uma orientação geral de como é que você faz o processo de solicitação. Você tem como marcar ou enviar por correio, verificar a jurisdição certinho, né? Para enviar para o local correto. Solicitações de família devem ser enviadas em solicitações de famílias, ou seja, quando é mais de uma pessoa, ela deve ser enviada em um único envelope. E aí tem que ter 2 vias do respectivo checklist devidamente preenchido. Tem que ter o formulário do pedido de visto preenchido integralmente, devidamente assinado no campo de número 37 e ao final do formulário. Todos os documentos apontados no respectivo checklist.
Processos incompletos não serão aceitos, então é importante dar uma olhadinha se tudo está lá certinho. O atestado de antecedentes criminais emitido pela Polícia Federal nos últimos 30 dias deverá possuir apostila diária para todos os requerentes, independente de sua nacionalidade. O comprovamento de pagamento de taxas consulares da VFS, né? Você tem que pagar e tem que enviar lá o comprovativo. Se você for enviar o original, é bom que você tenha uma cópia desse comprovante, né? Só por precaução, mas você tem que enviar o original. Ele coloca aqui, encaminhar todas as taxas originais. Cópias não serão aceitas. Eu diria para tirar uma cópia só para você ter um respaldo com você e tudo. Mas a cópia fica com você e você envia o original. O passaporte original, o mesmo ficará retido durante todo o período de análise e o termo de consentimento. Após reunir todos os itens acima, identifique o centro de solicitações para o qual deverá encaminhar a sua solicitação, verificando endereços e jurisdição. Uma vez identificado, siga os passos seguintes. Faça o download do formulário e 2 vias do checklist respectivo ao tipo de visto solicitado e preencha-os digitalmente ou manuscritos com caneta preta. Pague as taxas de visto, de serviço e de retorno por meio conforme as instruções na aba Taxa Consulares do seu respectivo tipo de visto e na tabela Serviços Adicionais diretamente na boca do caixa ou Pix. Aí ele dá uma informação aqui. Não utilize caixas eletrônicos e ou transferência bancária como forma de pagamento, pois estas não serão aceitas pela VFS Global. Veja abaixo nossos dados bancários, ele passa quais são os dados, passa a chave Pix. Dá uma outra indicação. Certifique-se de que a documentação está completa e que os formulários de solicitação estão preenchidos. Encaminhe para o centro de solicitações de visto que atende a sua jurisdição o seu formulário preenchido e assinado, junto com seu passaporte válido, documentos aplicáveis, fotografias de acordo com as especificações mandatórias e recibos originais de pagamento bancário. Taxa de visto, taxa de serviço, SMS e courier. Em um envelope lacrado. Todos os documentos deverão ser enviados na exata ordem das listas, previamente assinados, impressos em papel branco A4 e apenas em frente, sem grampos, clipes, post-its ou folhas de rosto, ou seja, não grampeie os documentos. Nota, antes de enviar sua solicitação de visto, leia atentamente a política de privacidade e tal. E aí aqui ele passa, se você não receber nenhum e-mail de rastreamento ou informações sobre sua solicitação em até 15 dias após a entrega do seu envio no centro de solicitações de visto, entre em contato com o escritório para o qual você enviou a sua solicitação e aqui ele dá os contatos. Ao escrever, por favor, né, na hora que você for enviar o e-mail, certifique-se de enviar seu nome completo, data de nascimento, detalhes de contato, tais como número de telefone e e-mail, número de rastreamento dos correios, data de envio da solicitação e notas importantes. Com exceção do passaporte, foi aquilo que eu falei mais cedo, nenhum documento é devolvido, só é devolvido o passaporte. Caso envie o processo com alguma desconformidade, a VFS irá contratar o requerente por e-mail e seu pedido permanecerá no centro de solicitação de visto pelo período de 10 dias úteis, aguardando a documentação pendente. Após esse período, a sua solicitação retornará ao endereço do remetente. Ou seja, se teve alguma desconformidade, eles entram em contato, mas você tem 10 dias úteis para que a documentação correta chegue. Para sua comodidade, você pode optar pelo serviço de SMS. Através do serviço de SMS, você irá receber automaticamente uma mensagem do seu celular informando o seu número de rastreio assim que o processo for inserido no nosso sistema. Eu não cheguei a pagar esse serviço, mas pode ser interessante. Entrega de documentação com horário agendado. Aí ele passa para uma outra etapa, que não foi uma etapa que eu passei, mas eu vou ler aqui com vocês. Se você optar por comparecer, certifique-se de estar munido dos seguintes documentos. São os mesmos documentos, eu imagino. As 2 vias dos respectivos checklists devidamente preenchido, o formulário de pedido de visto preenchido digitalmente ou manuscrito com caneta preta e devidamente assinado. O formulário poderá ser preenchido diretamente no dia do seu agendamento, com o nosso serviço de auxílio para preenchimento, que pode ser interessante. Fotos poderão ser tiradas de acordo com os padrões consulares diretamente no dia do seu agendamento com o nosso serviço de fotos, ou seja, eu acredito que lá você pode pagar para tirar foto. Todos os documentos apontados no respectivo checklist, processos incompletos não serão aceitos, passaporte original, que fica retido, e o termo de consentimento. Eu acredito que quem tem a possibilidade de ir com horário agendado pode ser bom, porque é mais fácil de você tirar dúvidas, né? No mais, aqui ele vai ter... Aí, enfim, ele vai dar umas orientações gerais, ler a política de privacidade, reúna a documentação solicitada, né, antes desse processo de visto, realize o agendamento para entrega dos documentos clicando ali e tal, compareça na data de agendamento 15 minutos de antecedência. E as taxas aplicáveis poderão ser pagas através de cartão de crédito e débito diretamente no dia do seu agendamento, que é um plus para quem vai conseguir agendar. Ou, se preferir, poderão ser depositadas direto na conta da VFS Global. Aí ele passa todos os dados. Bom, gente, de modo geral era isso. Eu só queria mostrar para vocês um pouco de como é que é o site e quais são a maioria dos documentos que você precisa para solicitar o visto. Esse momento de agora, ele é
Ele é um pouquinho. Ele não é confuso. Ele talvez dê um pouquinho de medo, porque é uma questão de documentação. A gente sabe que quando se trata de documentos, a gente fica. Tende a ficar um pouco mais nervoso. Mas o passo a passo ele é simples. Você precisa conseguir essa documentação e ou você marca o agendamento ou você envia por correio. Bom, gente, espero ter ajudado. E qualquer dúvida, coloque por aqui que o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. É isso, pessoal. Até uma próxima.